Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantando o refrão do salmo e sentando. Felizes todos que respeitam o Senhor, todos que respeitam o Senhor. Felizes todos que respeitam o Senhor, todos que respeitam o Senhor. Felizes todos que respeitam o Senhor, todos que respeitam o Senhor. Felizes todos que respeitam o Senhor, todos que respeitam o Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Essa semana a igreja nos concede a graça de nos debruçarmos sobre a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Ele escreve uma primeira carta a essa comunidade e logo em seguida ele manda uma outra carta diante de alguns acontecimentos que estavam ali tão presentes no seio daquela comunidade e ele precisava colocar a comunidade em ordem de novo. Ontem, quem foi à Santa Missa deve recordar que Paulo está se queixando. Vou voltar à leitura de ontem para você entender a de hoje. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós os pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. E ele continua chamando a atenção da comunidade para esses que estavam tumultuando a vida da comunidade. A carta ela tem esse objetivo de tranquilizar os cristãos, que agora estão vivendo essa agitação interna dentro do seio da comunidade. Claro, o tema principal da carta, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é a respeito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema principal. Paulo não omite quanto a essa verdade, que um dia nosso Senhor Jesus Cristo virá. E nós, Igreja Católica, também não titubeamos quanto a isso. Aliás, todo domingo nós professamos a nossa fé dizendo que nós acreditamos que Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Não é assim que nós professamos? Que Ele virá julgar os vivos e os mortos. Então nós acreditamos, é a nossa fé, que um dia, mas quando? Nós não sabemos. Só o Pai do céu sabe. Só que no seio da comunidade começaram a aparecer esses agitadores.
tanto que o apóstolo vai fazer referência a alguma revelação. Pessoas que diziam que tinham o carisma profético. E porque eles acreditavam que eles tinham esse carisma profético, eles acabavam divulgando as suas ideias pessoais, como se as suas ideias viessem de Deus. E outros, para dar peso àquilo que eles estavam dizendo, distribuíam cartas, afirmando que estas cartas eram escritas pelo próprio apóstolo Paulo, já naquele tempo. Para você entender que as coisas, elas não mudaram. Por isso que ele vai dizer: nem vos alarmeis por causa de alguma revelação desses falsos profetas, que acabavam tumultuando a vida da comunidade, agitando, semeando entre eles confusões. Revelação ou carta atribuída a nós. E hoje na leitura ele vai novamente fazer referência a esta realidade da carta. Esta saudação, olha para que a comunidade fique muito convicta. Esta saudação é de meu próprio punho, de Paulo. Assim é que assino todas as minhas cartas. Porque essas outras cartas estavam sendo divulgadas com o nome do apóstolo Paulo. Já naquela época, nós chamaríamos hoje, numa linguagem bem moderna, de fake news. Já naquela época, eles distribuíam cartas com esta realidade contrária, com essa mentira. Nossos tempos, eles não são diferentes. E nós precisamos estar atentos. Interessante que, escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele vai dizer a essa comunidade que dois fatos vão anteceder a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou apresentar para vocês esses dois fatos, e vocês, olhando para o planeta Terra, vejam com seus próprios olhos, tirem as suas conclusões se esses dois fatos estão ou não tão próximos de nós. Padre Jonas, uma vez ele disse a mim: diante dos fatos não se tem argumento. Fato é fato. E o apóstolo Paulo vai dizer a nós desses dois fatos importantes: a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. O que é essa palavra apostasia? Escuta, católicos, abra os ouvidos, mas também abra o coração e acolha um enorme abandono de Deus, que afetará uma parte importante da humanidade. Repito, um enorme abandono de Deus. Estamos ou não estamos vivendo um tempo de apostasia? Na Alemanha, tantos cristãos católicos quanto cristãos luteranos estão indo às igrejas católicas e luteranas pedindo para tirar o nome de batistério dessas igrejas. Até porque na Alemanha o dízimo das igrejas já vem descontado na folha de pagamento. E eles, diante do contexto atual que estamos vivendo, a justificativa é devido à pandemia, mas eles têm recorrido às igrejas e pedindo para tirar os nomes. Católicos e luteranos, do ano passado até esse ano, são mais ou menos 1 milhão de fiéis que já
apostataram. Deixaram a fé. Estou pegando um fato recente. Anos passados, pouco tempo atrás, aqui na nossa América Latina, Colômbia, em praça pública, mais de 10.000 pessoas em praça pública renunciaram à fé católica. E tem ocorrido em vários países esse movimento de oposição à igreja, mas na verdade há uma oposição a Deus. A igreja, ela é atacada de todos os lados. E diante dos ataques, eles usam desses ataques para justificar o abandono da fé. Mas o que eu estou querendo dizer a vocês, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, dizia àquela comunidade, e ele não trazia minúcias, detalhes, mas dois fatos, e é o homem de Deus que está falando, que vão anteceder a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, respondo bem alto para o padre. Isso, mas toda a igreja falando. Primeiro, apostasia. Estou dando catequese para a igreja católica hoje. Apostasia. Segundo, o homem, a manifestação do homem da iniquidade. Quem é o iníquo? É aquele que sabe qual é a vontade de Deus e não coloca em prática. Só que esse homem da iniquidade, diante dos escritos do apóstolo Paulo, não se sabe se é uma pessoa, não se sabe se é uma multidão de pessoas, porque ele não traz a revelação de uma forma tão esmiuçada. Pode vir a ser um homem, ou pode vir a ser uma multidão totalmente entregue à tirania do pecado. Repito, pode ser um homem, pode ser uma multidão totalmente, escuta a palavra, totalmente entregue. Faça uma observação e tire suas conclusões do mundo, das notícias. Entregue à tirania do pecado e que se opõe a Cristo no mundo. Fazem oposição a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, abra os olhos e veja com teus próprios olhos. Nós temos hoje uma palavrinha chamada mídias sociais. Nós temos hoje as redes sociais. Nós temos notícias que chegam muito rápida através dos Facebooks da vida, dos Instagrams da vida, do Telegram e outras tantas coisas que eu nem sei dizer os nomes. Porque você está lá na frente do que eu nessas questões de redes sociais, de mídias sociais. Olha o que você tem visto, olha o que você tem recebido, olha as informações que têm sido passadas a você. Não se assuste, não se assuste, faz parte, está dentro do cardápio. Coisas, desculpa falar assim, coisas ainda mais assombrosas nós veremos e ouviremos. Se esses dias, disse Jesus, eles não fossem abreviados, nem os justos sobreviveriam. Eles serão abreviados, esses dias, disse nosso Senhor, por causa dos justos. O homem da iniquidade é o homem perdido, o homem que está mergulhado no pecado, mergulhado, totalmente mergulhado, inimigo declarado de Deus.
Olha os movimentos que têm se levantado no Brasil nos últimos tempos. Olha o que eles têm feito. Eu estava lá na DNJ do Rio de Janeiro. E vocês depois receberam as notícias dos movimentos que aconteceram paralelamente à JMJ, dos absurdos que aconteceram ali na JMJ. E eu vou dizer a você, por exemplo, para te escandalizar, para só recordar sua memória do que fizeram com os crucifixos, do que fizeram com os terços, com sinais cristãos católicos. Lembram? Recordam-se? Eu preciso trazer à lembrança de vocês o que se fizeram com os crucifixos. Se eu vou escandalizar você, foi fato, foi notícia. Mas eu vou só trazer à sua memória aquele grupo de pessoas que queriam de todas as formas agredir a fé católica. Homens nus, que introduziam dentro dos seus ânus o terço, e uma outra pessoa ia puxando o terço do ânus, que pegavam o crucifixo e colocava dentro do ânus. Padre, você viu, foi manchete, foi notícia. É só procurar nas mídias sociais que você vai ver, no YouTube da vida, esse tipo de acontecimento. Vê se o homem da iniquidade, declarado, totalmente declarado, inimigo de Deus, se ele já não tem se manifestado nos últimos tempos. Estou falando isso porque a carta do apóstolo Paulo nos provoca a repensar esse tempo que nós estamos vivendo. É o homem que se opõe a tudo que está relacionado com o serviço do divino, do sagrado. Talvez, desculpa falar assim, ele esteja sentado na sua casa, do seu lado, dormindo no mesmo quarto que você, que se opõe declaradamente. E que diante de alguns fatos e acontecimentos do tempo presente, e que estão dentro do cardápio, usam desses acontecimentos para jogar ainda mais duro contra a igreja. Está vendo a tua igreja? E aí pega os fatos últimos acontecidos nos últimos dias para dizer, está vendo a tua igreja? Só que eu estou alertando você, filho da igreja católica apostólica romana. Esses fatos e coisas piores ainda acontecerão. Porque faz parte dos acontecimentos finais. Se você for recorrer à primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou a primeira ou a segunda, se eu errar, o apóstolo Paulo ele vai nominar 18 pecados que serão visibilizados nos últimos tempos. Os homens se tornarão, e aí ele vai nominando 2 pontos, ele vai trazendo todos os pecados. E o último pecado que o apóstolo Paulo nomina é: terão a aparência de piedosos. Repito, terão a aparência de piedosos, a aparência de piedade, a aparência como dos fariseus, de um homem religioso, de uma mulher religiosa, aparentemente praticante. Tudo isso está dentro dessa realidade que diz respeito às coisas dos fins, que a igreja chama de novíssimos. Não nos assustemos. Não nos assustemos, igreja católica, o padre Edmilson. Eu não sou teólogo, eu não sou biblista, eu não sou um historiador. Eu sou padre, graças a Deus, da igreja católica. Mas estou alertando aos meus irmãos na fé que os tempos são tempos difíceis.
A igreja tem passado por tempos difíceis. A igreja tem, desculpa falar assim, comido o pão que o diabo amassou nos últimos tempos. Estou falando besteira, irmãos? Quer um outro aspecto para você entender que os tempos estão difíceis? Hoje, mais separa do que casa na igreja católica. Hoje, nos tempos atuais, mais separam do que casam na igreja católica. Em alguns lugares já não há mais nem casamento no religioso. E não olhe isso, porque as pessoas não querem casar no religioso. Faz parte da apostasia. Faz parte do mistério que nós estamos vivendo. Ah, mas o meu filho não quer ir à igreja, minha filha não quer ir à igreja. Hoje eles se opuseram, eles entraram para a universidade. E depois que entraram para a universidade, a cabeça deles mudaram. Estou gritando para a igreja católica. E isso também está dentro do cardápio, faz parte. Serão teus maiores opositores. Talvez o teu filho, talvez a tua filha. Talvez na hora final, quem vai te entregar seja o teu filho ou tua filha. E quem revelou isso? Jesus. Filhos entregarão pais, pais entregarão filhos. Agora, diante de tudo isso, Padre, o que cabe a nós, ao Padre Edmilson, o que cabe a você, não deixar esfriar o nosso zelo apostólico. Quanto mais as coisas apertarem, mais zeloso seja você, mais zelosa seja você, mais praticante seja você. O meu zelo, o seu zelo, talvez é o que esteja nesse exato momento ainda segurando a não manifestação do homem da iniquidade. O que eu puder fazer nesse tempo que ainda nos resta, o que você puder fazer, faça. Nós estamos em reta final, filho. Em reta final. Eu sempre olho para o planeta Terra e para as coisas dos fins, e eu imagino sempre um jogo de futebol. Alguém vai perder, alguém vai ganhar. Nem que sejam nos pênaltis, mas alguém vai perder e alguém vai ganhar. E como nós estamos em reta final, alguém vai perder, mas alguém vai ganhar. Só que eu preciso dizer à igreja que está me assistindo e à igreja que está participando aqui no santuário: nós precisamos ficar do lado do ganhador, do vitorioso, do vencedor. Quando tudo parecia terminado, ele driblou a morte e ressuscitou. Aplauda, vai. Quando tudo parecia perdido, destruído. Lembra de 2 discípulos que estão caminhando em direção a Emaús, cabisbaixo, triste, e um peregrino disfarçado entra no meio deles, começa a dialogar com os dois. Por que vocês estão assim, tão tristes, tão amargurados, com essa cara de derrotado, de fracassado? O que os discípulos de Emaús dizem para aquele peregrino que entra no meio deles? Você é o único forasteiro que não sabe o que ocorreu lá em Jerusalém? O que fizeram com Jesus de Nazaré? E aí Jesus começa a conversar com os dois. E aí Jesus faz uma catequese, como eu estou fazendo com vocês uma catequese. Jesus vai lá para o Antigo Testamento e vem puxando Moisés, Elias, e vai trazendo os profetas até chegar nele. Aí quando chega na aldeia de Emaús, Jesus faz de conta que vai passar adiante. Aí eles dizem para Jesus: não vai não, fica mais um pouquinho, já está de noite, permanece aqui conosco mais um pouquinho, janta conosco, faz uma ceinha conosco aqui. Aí Jesus para, eles preparam o jantar ali, rapidamente. Na hora que Jesus pega o pão e abre o pão, parte o pão, o coração, as vendas espirituais que estavam nos olhos deles caem.
eles veem Jesus. E Jesus desaparece do meio deles. E aí um fala para o outro: não é verdade que quando ele falava conosco e nos explicava as Escrituras, o nosso coração ardia, fervia? O que esses dois derrotados fazem? São tomados por um zelo, por um fogo novo, por uma paixão nova. Tinham andado 12 quilômetros, agora volta correndo 12 quilômetros para anunciar para os discípulos que aquele que parecia estar morto ressuscitou. Quantas vezes que eu escutei da boca do Monsenhor Jonas Abib, no rincão do meu Senhor, ainda seminarista, que a igreja vai passar pelo mesmo padecimento do seu fundador: paixão, morte e ressurreição. Quando parecer tudo perdido, aí a igreja vai ressuscitar dos escombros, forte, vitoriosa, fervorosa. Mas para isso nós precisamos, eu e você que estamos aqui, você que está me acompanhando em casa, conservar dentro de nós esse fervor, esse entusiasmo. Que eu quero terminar, nem fui para o Evangelho, porque eu quero rezar com vocês um pouco, mas o que eu quero terminar? Qual é a grande crítica de Jesus hoje a esses dois grupos chamados, a esse grupo chamado fariseus? Ele não teme olhar para eles e dizer: bando de fariseus hipócritas. E por que ele chama de hipócritas? Porque eles são falsos. Eles vivem uma religião de aparência. Eles não são verdadeiros, piedosos. Olha, ontem no Evangelho, eles, para se colocar como os bons diante daqueles que os escutavam, diziam para os seus ouvintes que eles eram bons, que além de pagar todo o dízimo que era ordenado pela lei de Moisés, no Antigo Testamento, lá em Levítico, eles ainda pagavam o dízimo da hortelã, o dízimo da erva doce e o dízimo do cominho, que não havia exigências de lei para se pagar esses três produtos, mas eles, para dizer que eles eram os bonzão, eles pagavam, para esnobar que eles estavam em plena concordância com a lei. Aí Jesus vai chamar eles de hipócritas. Hoje vai chamá-los de sepulcro caiado. Porque os judeus, uma vez por ano, como fazemos no cemitério aqui, eu moro, quando eu acordo de manhã, abro minha janela, eu só vejo túmulo na minha frente. Eu não tenho como ignorar a morte, porque todos os dias, quando eu abro minha janela, só vejo caixão, ou túmulos. Vejo o pessoal trabalhando, construindo túmulos. Tem um pertinho de mim lá, dá para ver, é o seu Vicente, a plaquinha. Então não tem como eu ignorar a morte. Mas os judeus, todos os anos, eles iam, uma vez por ano, e mandavam passar cal no túmulo. Então o cemitério ficava branquinho. Mas por que eles passavam cal? Porque eles queriam deixar os túmulos bonitos? Também queriam deixar os túmulos bonitos. Mas na verdade, como o túmulo ficava branquinho, e quando o sol aparecia, e aí batiam nos túmulos, aí ficava muito mais resplandecente, eles que viviam apegados à lei, visitavam o túmulo do seu ente querido, mas como estava próximo à festa da Páscoa, a visita acontecia dias antes da festa da Páscoa, para eles não celebrar a Páscoa na impureza, eles visitavam os túmulos, como estava branquinho de cal, então era uma forma deles passar por aqueles túmulos, sem topar no túmulo, porque se eles roçassem no túmulo, e ficassem sujos, porque roçou no túmulo, eles se tornavam impuros. E impuros eles não podiam celebrar a Páscoa. Então eles faziam isso como um ritual, como aqui no Brasil, dia 2 de novembro, dia de finados. Mas eles tinham dentro do costume deles essa prática, esse cuidado de não ficar impuro. Aí Jesus vai dizer para eles:
Vocês são como túmulos. Por fora, belos, mas por dentro, falsos, podres. O que nosso Senhor quer dizer à Igreja Católica hoje? Filho, filha, diante de tudo que nós temos visto e ouvido, puxemos para nós a responsabilidade e cuidemos da nossa salvação. Eu tenho vivido um tempo de não me assustar com nada, mas ao contrário, de colocar a mão na minha consciência e pedir a Deus a graça da fidelidade, porque eu também não estou isento de uma queda. Eu não estou isento de um absurdo, de um escândalo. E nem você que me assiste, e nem você que me vê, que me ouve aqui no santuário, está isento. Cada qual, disse já o apóstolo Paulo, coloque sua barba de molho, para que nós não sejamos o próximo a próximo. E que Deus pede de nós hoje, fidelidade. Fidelidade. Só fidelidade. Não é tempo de jogar pedra, é tempo de fidelidade. Os pagãos jogam pedra, mas nós não podemos jogar pedra. É tempo de fidelidade, de rezar, de pedir a Deus a graça de permanecermos fiéis. Vamos ficar de pé. Eu quero hoje rezar com você essa canção. Eu vou ler antes do André cantar. Eu falo e vocês repetem. Somente em ti. Somente em ti Construirei a minha casa. construirei a minha casa. Somente em ti. Somente em ti Colocarei minha esperança. colocarei minha esperança. Olha para o Padre. Somente em quem? Em ti, Em quem? em Jesus. Em ti. Sabe por que às vezes nós fracassamos? Porque nós colocamos no homem. Ou na mulher. Não. Olha, eu peço muito a Jesus a graça que você nunca venha à missa do Clube da Evangelização, porque a missa é com o tal de Padre Edmilson. Não, venha por causa que a missa é de Jesus. É de Jesus. Se você colocar os olhos em Jesus, aconteça o que acontecer, você nunca vai deixar Jesus. É só voltar lá para o acontecimento, quando Jesus é preso, que Pedro está lá sentadão, perto da fogueira se esquentando, aquela mulher chega e fala que ele é um dos seguidores de Jesus. Aí Pedro fala, que nada, eu nem conheço esse homem. Não, coloca os teus olhos em Jesus, porque senão você pode trair, eu posso trair também, diante das realidades que tem acontecido, a gente pode dar para trás na hora H. Continuemos, pois só em ti minha alma achou descanso. minha alma achou descanso, Pois só em ti pois só em ti eu pude respirar. eu pude respirar. O meu coração, Meu coração, nessa noite, nessa noite, dia 26 de agosto, dia 26 de agosto, deseja te encontrar deseja te encontrar como terra seca. como terra seca, Anseia pela chuva, anseia pela chuva, vem me saciar. vem me saciar, Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. aqui é o meu lugar. Amém? Amém, Amém? amém. Peça para Ele essa graça. Cantemos. Vamos aprender, depois a gente reza um pouquinho com essa canção. Vamos rezar na hora da adoração. Rezemos. Somente em ti construirei a minha casa. Cante. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti colocarei minha esperança. Construirei a minha casa, declara. Somente em ti construirei a minha casa. Colocarei minha esperança. Somente em ti colocarei minha esperança. Mais uma vez, somente em ti construirei. Somente em ti construirei a minha casa. Colocarei minha esperança. Somente em ti
colocarei minha esperança. Somente em ti, Senhor. Somente em ti construirei a minha casa. Colocarei, Somente em ti colocarei, pois só em minha ti esperança. minha alma achou descanso. Só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti minha alma achou descanso. Eu pude respirar. Só em ti eu pude Abra seus braços assim. respirar. O meu coração deseja te encontrar. Diz pra ele. E o meu coração deseja te Como terra seca que encontrar. anseia pela chuva. Como terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Peça pra ele. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, Deus. E o meu coração deseja te encontrar. Como terra seca, como a terra seca anseia pela chuva. Anseia pela chuva. Vem me saciar, Deus. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Que aqui é o meu lugar. Solta sua voz, o meu coração deseja te encontrar, Deus. E o meu coração deseja te encontrar. Como terra seca, como a terra anseia seca, pela chuva. Anseia pela chuva. Vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu somente lugar. em ti construirei a minha casa. Mais uma vez, declare. Somente em ti construirei a minha casa. Aconteça o que acontecer, Somente em ela ti vai estar segura. colocarei minha esperança. Somente em ti. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Só em ti eu pude respirar. Minha alma achou descanso. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude Abra respirar. seus braços mais uma vez. O meu coração. E o meu coração deseja te encontrar. Como terra seca, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu Só vocês lugar. cantando. O meu coração deseja te encontrar. Vai, santuário. E o meu coração Isso. deseja te encontrar. Como terra seca. Vem me saciar. Solta a voz, vai, só vocês ainda. Para o pessoal em casa ouvir o santuário cantando. O meu coração. E o meu coração Pois eu descobri
Pega seus braços, diga para Ele: Senhor, olha para mim nessa noite. Nessa noite eu quero. Volta o teu olhar para mim. Volta o teu olhar para mim nessa Tem noite. compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero ser visto por Ti. Eu quero ser enxergado por Ti. Fixa o teu olhar em mim. Atinge-me com o teu olhar. Vem de encontro às minhas necessidades. Vem de encontro às minhas urgências. Fala com Ele neste momento, filho, filha. Fala com teu Deus. Ah, Deus, tão próximo do seu povo como o nosso Deus. Tão próximo. Fala com Ele. Fala do que você tem vivido, do que você está vivendo. Diga para Ele da tua realidade pessoal, da tua realidade familiar, do que tem ocorrido na tua casa, do que tem ocorrido no teu casamento, do que tem ocorrido na tua profissão, nos teus negócios. Fala para Ele da crise que te visitou ou que visitou a tua família. Expressa, abra a tua boca, fala com Deus. Aonde quer que tem uma pessoa me assistindo agora, assistindo a TV Canção Nova agora, escutando a rádio Canção Nova, abra a tua boca e fala com o teu Deus. Volta o teu olhar para Deus, volta a tua atenção para Deus neste momento. Há um Deus com os ouvidos abertos, a oração feita aqui neste santuário. Há um Deus disposto a escutar toda oração expressada a Ele, feita aqui neste santuário. Fala com Deus, coloca diante dEle as mais sinceras verdades da tua alma. Aquilo que está te perturbando, aquilo que está te roubando a paz, aquilo que está te deixando confuso, fala para Ele. Aquilo que acabou atingindo a tua fé, gerando dentro do teu coração incredulidade, desconfiança, medo. Pessoas que voltaram à depressão neste tempo de pandemia, fala para Deus: Senhor, olha a condição na qual eu me encontro. Senhor, olha, a síndrome do pânico voltou 10 vezes mais forte. Senhor, tem de misericórdia, tem de piedade, tem de compaixão. Volta o teu olhar para mim, me alcança nessa noite, me alcança. Porque é no Senhor que eu estou colocando a minha confiança, é no Senhor que eu estou colocando a minha esperança, é no Senhor que eu estou buscando refúgio, é no Senhor que eu estou me escondendo neste dia 26 de agosto de 2020. Volta o teu olhar para mim, Senhor. Volta o teu olhar para mim. Eu queria que nesse momento você colocasse a sua mão no seu corpo, aonde você sentiu uma dor, aonde você sentiu o incômodo, seja qual for a parte do teu corpo. Se é uma parte delicada, coloca no teu coração, mas neste momento apresenta a Deus a tua necessidade, apresenta a Deus a tua urgência. Diga para Ele: Senhor, olha para esta minha necessidade. Olha, Senhor, eu já gastei muito dinheiro com remédios, eu já gastei muito dinheiro com médicos, e até agora ninguém trouxe a mim a saúde de volta. Ninguém me deu um laudo decisivo. Fala com Ele neste momento, apresentando a tua realidade, apresentando a tua dor, a tua angústia, apresentando o teu medo desse caroço se transformar num câncer maligno e te levar a óbito. Fala para Deus neste momento. Fala do que você está enfrentando, do que você está passando. Você não precisa gritar, fala do teu jeito. O mais importante é você falar. Se é falando em voz alta ou se é falando no pensamento, não importa. O que importa é você se posicionar na presença de Deus. O que importa talvez é até você inclinar sua cabeça e dizer a Ele aquilo que passa pelo seu coração neste momento. Agradeça a Ele, porque talvez voltar à missa de quarta-feira para você esteja sendo um alívio de novo, um sinal de esperança. Vá falando para Ele. Você que teve hoje uma falta de ar significativa, você precisou ficar buscando respiração, isso já gerou dentro de você um pânico, um medo. Você já imaginou Covid-19? Coloca a tua realidade na presença de Deus.
Coloca a tua situação na presença de Deus. Fala para Ele. Você que hoje está impossibilitado de andar com a sua perna direita. Ou você é conduzido por uma cadeira de rodas, ou você precisa de um suporte. Ou de uma pessoa, de uma bengala, de uma muleta. Fala da tua perna para Jesus. Mostra para Ele. Nós começamos clamando milagres, sinais, prodígios. Mostra para Ele nesse momento a tua perna. Você que está febril, uma febre que não passa, uma febre que você já está lhe acompanhando. E é interessante, essa febre ela se manifesta, parece que em horários determinados. Eu quero declarar a você, você está convivendo com uma falsa doença, uma falsa enfermidade, que em nome de Jesus ela vai desaparecer do seu corpo a partir de agora. Numa vez que a minha boca está proclamando, em nome de Jesus, esta enfermidade vai desaparecer do seu corpo, porque era uma falsa febre, era uma falsa doença. Deixa o nosso Senhor tocar você. Eu vejo nosso Senhor acolhendo lágrimas de pessoas que estão nos acompanhando hoje, que voltaram hoje, nessa missa, a sentir saudade de Deus, saudade de Jesus. É isso mesmo, você está sentindo saudade de Jesus. Quando nós começamos a cantar, o meu coração deseja te encontrar como terra seca. Você foi tomada por um sentimento novo, por um desejo novo, por uma vibração nova dentro do seu coração, por Jesus. Eu quero bem dizer ao Senhor por este toque da graça na tua vida nesse momento. Eu vejo uma mãe tentando, parece que segurar a barriga. O seu gesto é literalmente quem está apoiando a barriga. Você está suplicando a Deus para que você não venha a perder o seu bebê. Eu quero dizer a você, mãe, o seu Samuel, estou falando o nome dele, o seu Samuel, ele virá à luz. O Senhor viu o teu gesto, o Senhor levou em consideração a tua fé, porque Samuel, Padre, porque Deus a partir desse momento assumiu a tua causa. Samuel é querido aos olhos de Deus. Sobre ele tem promessas de Deus. Repito, sobre ele tem promessas de Deus. Vá deixando o Senhor tocar você. A palavra é abdômen. Abdômen. Deixa o Senhor te atingir agora, filho, filha. É Ele, o Todo-Poderoso, que nós estamos invocando nesta noite, que quer te atingir, que quer te alcançar, que quer te visitar, que quer te tocar. Ele, o Todo-Poderoso. Deixa Ele nesse momento trazer o conforto, o consolo, a paz que você tanto desejava. Eu vejo o Senhor neste momento dando uma fé nova a uma pessoa. Repito, o Senhor dando uma fé nova a uma pessoa, totalmente nova. Eu quero bem dizer ao Senhor por esta graça. Interessante uma pessoa, não sei se está aqui no santuário ou se está em casa. Quando eu falei da perna direita, a pessoa suspirou e disse: "Oh Deus, por que o padre não falou da minha perna esquerda?" O Senhor ouviu o teu lamento. O Senhor escutou a tua voz. Eu queria ordenar a você agora, em nome de Jesus. Levanta de onde você está, se apoiando na perna esquerda. Vai. Faça um ato de fé aí dentro da sua casa. Se você está em casa me acompanhando, faça um ato de fé em nome de Jesus. Levanta, se apoiando na sua perna esquerda. E dê passos de fé agora. Dê passos
se firmando na sua perna esquerda, e veja o que nosso Senhor está operando em teu favor agora. Enquanto você vai andando em casa, nós levantamos os nossos braços bem alto e mais uma vez cantamos: o meu coração deseja te encontrar. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Solta a voz, santuário, solta a voz, Brasil, e canta! E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui